Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Vamos continuar, vamos para a quarta parte aqui da nossa série do livro Cibernética ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Tá? Se você não viu as primeiras partes, assista. É um livro importantíssimo do Norbert Wiener, exatamente definindo o que é essa ciência, não é, que é a base da tecnologia de controle populacional e que cada vez mais está sendo implementada hoje na sociedade. Né? Esse livro, acho que a primeira edição é de 1948, se eu não me engano. Então, pra vocês terem uma ideia, como já faz bastante tempo que isso está sendo estudado e implementado. Bom, é, vamos dar alguns recados. Eu devo fazer, acho que um vídeo essa semana sobre a questão toda do que aconteceu em Israel. E pessoal, cuidado com as narrativas, tá? Eu sei que no primeiro momento a gente fica impactado, mas vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo, tá? Só para dar uma, um gostinho para vocês, quem criou Hamas foi Israel. Obviamente não as pessoas, não. Agora tem muitos interesses, infelizmente, né? A gente vai entender bastante toda essa dinâmica, tá? Então, aguardem. Lembro que o filme Rodeio Rock está nos cinemas, estreou quinta passada, né? Um filme que eu escrevi, muito divertido, muito legal. Então, né? Aproveitem para enquanto está em cartaz, para se divertirem um pouco nesses momentos, né? Você poder ver alguma coisa gostosa, divertida, com bons valores, tá? Então procure aí no cinema próximo de você, Rodeio Rock, e vá conferir que vale a pena demais. E eu lembro também dos meus quadrinhos, pessoal, onde né, eu exponho muito disso tudo aqui, tá? Então não deixe de entrar em contato para vocês né, conhecerem essas histórias. Todos são roteiros de cinema que eu adaptei para quadrinhos, tá, pessoal? Então vocês vão ler como se estivesse vendo um filme. Então tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde a gente expõe toda essa questão da nova ordem mundial, tecnocracia, transhumanismo, cibernética, falamos de escatologia. Temos um outro dia que também eu falo, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, mas é muito legal porque aborda todas as armadilhas que os jovens sofrem hoje em dia, como dependência química, uso de droga, abuso sexual, doutrinação, tá? Então é uma história muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, que usa os esportes, né, para passar essa história de superação, né, de vencer os limites. E tem trilha sonora no Spotify, você lê e vai ouvindo as músicas, realmente parece que você está vendo um filme. E é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, esses filmes inspiracionais, né, que você lê e que você quer sair correndo ali, né? É... E o último, Comunhão, um suspense com terror psicológico sobre como enfrentar o mal, como distinguir entre a verdadeira fé e a falsa fé, como né, vencer a morte. Então, uma história muito legal, com uma super redenção no final, uma mensagem impactante. Então, pessoal, não deixe de entrar em contato. Os links estão aqui embaixo. Tem né, as minhas redes sociais, o Instagram, tem no Aurora HQ no Facebook, tem o meu site felipefolgos.com. Você pode entrar em contato por qualquer um deles, não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, tá? Então, só entrar em contato, eu envio para vocês em outros países, todos os estados do Brasil, tá? Com uma dedicatória, com o maior carinho. Então, entre em contato. O que mais? A gente tem o link do Rumble e do Odyssey, que é onde eu vou subir esse vídeo novo, né? Porque não dá para postar essas coisas mais aqui no YouTube. E tem a plataforma do Subscribestar para quem quer se tornar apoiador do canal. Então, né, muito obrigado a quem apoia o canal. E se você quiser apoiar, é pelo Subscribestar. Vamos começar, pessoal. Outra coisa, eu sempre esqueço, né? Mas clica, toca no sininho, né? Se inscreva, compartilhe, tá bom? Para ver se a gente consegue vencer um pouco esse algoritmo aí que é surreal, né? Mas, bom, vamos lá então. Ah, bom, então ele tá falando assim, né? Eu parei aqui na semana passada, ele fala assim:
Então você tinha o Isaac Luria, que era esse rabino de Praga, né, que ele diz a lenda que ele soprou vida, né, de uma forma, como se fosse uma blasfêmia, né, porque ele soprou nesse golem, né, ele fez um boneco eu acho que de argila, né, se eu não me engano, e a ideia mais ou menos é como se ele quisesse recriar a criação, né, do homem, de Adão, feita por Deus. Então, só que o homem agora querendo ser Deus, né, e criando basicamente esse conceito de um robô, de um autômata, né? Então, a lenda cabalista diz isso, então que ele sabia o nome inefável de Deus e que ele soprou esse nome nesse boneco para criar o tal do golem, né? E que essa é a base de todas essas histórias que a gente viu depois do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Vem tudo daí. Na época do Newton, né, essa questão, esse conceito do autômato, né, ele era muito utilizado, por exemplo, em relógios, né, em tudo que era mecanizado, assim. Então, caixas de música, né, que já tinha, né, você tem em várias cidades da Europa, né, principalmente em torres, em relógios da torre de igrejas, vocês têm vários autômatos, né, é automatizado, você tem um monte de robozinho que sai, né, isso já na Idade Média, né, por exemplo, mesmo Praga, em Munique, né, você tem várias cidades, em Berna, né, esses relógios que funcionam assim. Aí no século XIX, né, o autômato foi glorificado, vamos dizer assim, ganhou um novo status com a máquina a vapor, né, que queimava combustível, carvão, né, no caso, combustível fóssil, ao invés do glicogênio do músculo humano. Então, esse primeiro conceito de substituir o trabalho humano pelo trabalho de máquina, um trabalho feito pela máquina. Então, né, ao invés do homem ter que tecer, né, na questão do tecelagem, principalmente um dos primeiras utilizações, né, foi exatamente essa máquina movida a vapor aquecido pelo carvão. Né? Depois, por exemplo, barco, né? Então, em vez de você ter o remo do homem remando, você tinha barco a vapor e aí por diante, né? Não só o músculo humano, mas também o animal, né? Então, trator, na verdade, é o quê? É um substituto do arado que primeiro o homem fazia sozinho, depois o homem começou a fazer arado através ou de boi ou de cavalo, né? E depois passou a mecanizar. Então, esse conceito, né? E aí continua finalmente a automatização presente como, né, células elétricas que abrem portas, né? Isso ele está falando já em 1948, tá? Enfim, ou, né, uma arma que é apontada pelo um radar, né? Conforme um radar pega um sinal de um avião, ela, né, dirige a máquina, né, a metralhadora para atingir o avião, ou então computadores que executam operações, né, de equação diferencial. Então ele está falando, no caso, já sai do trabalho físico e passa para o trabalho mental. Por exemplo, um algoritmo que faz cálculos mentais. E hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Que inclusive esses algoritmos, né, a galera aí já está prevendo que eles vão substituir grande parte dos trabalhos, né? Artistas estão preocupados, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, em Hollywood, fez a greve lá dos roteiristas, por quê? Porque já tem gente usando, né, algoritmo chat GPT para escrever roteiro, por exemplo, para, né, desenhar, para pintar, entendeu? Né, médicos daqui a pouco vão ser substituídos, principalmente na questão de análise de exame, né, de imagem, enfim, advogado, pessoal, é muito complicado. E aqui ele continua assim, então, nem os gregos, nem o autômato mágico, né, vamos dizer, eles pertencem nessa linha principal, né, de desenvolvimento que vai em direção à máquina moderna. Não também eles parecem ter muita influência, né, vamos dizer, se a gente for, me desculpa que a minha câmera aqui está escurecendo, for
pensar, né, numa forma filosófica profunda, né? O que nós estamos buscando, na verdade ele está falando aqui com a cibernética, é muito diferente do que um simples relógio, né, autômato. Então ele está falando, não, a gente não quer simplesmente, né, um robozinho que você vai num parque de diversão e aquele robozinho se mexe, ou um relógio cuco, né, que tem é automatizado, é um mecanismo que produz aquele movimento. Ele fala, não, o que a gente quer vai muito além disso. Então ele fala, né, o nosso conceito ele tem um papel genuíno e importante, né, na história moderna da filosofia, que muitas vezes nós tendemos a ignorar. E aí ele vai entrar na questão filosófica, né, desse pensamento. Na verdade, eu vou antecipar aqui para vocês, é o que? Esse desejo do homem, de novo, né, de não trabalhar, pessoal, basicamente é isso, né? Você construir um robô, né, você construir... Então, qual que é a ideia do escravo? É o meu trabalho, né, é feito por alguém, à força. Aí, depois, a gente começou numa sociedade, né, capitalista, onde, né, o Estado não te obriga, porque no comunismo o Estado te obriga a fazer. No capitalismo, cada um, né, você estabelece uma relação de trabalhista de troca. Então, eu aceito fazer um trabalho a partir do momento que você me pague por esse trabalho, né? E agora, qual que é o próximo passo? Então é o que é que não precise ter pessoas fazendo esse trabalho. Então agora a gente vamos substituir isso por máquina, tá? E é isso que a elite quer, a elite, né? Então, por que eles veem agora um problema populacional? Porque eles falam, a gente não precisa mais de mão de obra. De novo, pessoal, eu deixo isso muito claro na trilogia do Aurora, principalmente no Caos. Aqui eu deixo explícito para vocês entenderem todo esse mecanismo aí. Bom, então ele está falando assim, começando, né, com o Descartes, que ele considerava, né, os animais como autômatas. Então Descartes falava, os animais não têm consciência, né, então eles são mais ou menos como se fossem autômatas, o que já é um pensamento terrível, porque você, né, você vamos dizer, personaliza uma vida animal como se fosse uma máquina, então tudo que você trata dessa forma, é muito mais fácil você maltratar, né, a vida perde valor, entendeu? Então, aqui no caso, né, então é um cavalo, é um boi, né, são animais. O problema é que isso daqui a pouco eles vão atribuir para os homens, né? Tem a elite muitas vezes acha que realmente os homens chamam, por isso que trata de gado, entendeu? Fala, são pessoas estúpidas, né? Nós somos descendentes dos deuses, nós temos, né, o espírito, eles não, eles são seres menores também, né? Isso é o que eles vão extrapolar esse pensamento para aplicar ao próprio ser humano, né? Desumanizando, né? Então, ele continua aqui no texto, fala assim, isso é feito para evitar o questionamento, né, da atitude cristã, onde, né, os animais, eles não têm a mesma alma que o ser humano. Tudo bem, mas a própria Bíblia diz que você tem que cuidar dos animais, né? Inclusive, todos os meus quadrinhos eu abro sempre com um versículo, e no Lambo, que é o meu próximo, eu peguei exatamente o de Provérbios, que fala exatamente isso, né? O ser humano, o homem, ele cuida dos seus animais, né? Ele não maltrata os seus animais. Então continua assim, bem como, né, esses autômatas vivos, né, eles funcionam, né, de acordo com esse pensamento do Descartes, né, a importância aliada a essa questão, né, é como, vamos dizer, atribuir isso à alma humana, né? Tanto na questão da capacidade do homem de ter sensações, como de ter vontade no seu ambiente material, né, onde está baseado o discurso do Descartes, né, mas de uma forma insatisfatória. Ele, né, coloca, vamos dizer, esse conjunto, né, da sensação e da vontade, como, vamos dizer, sendo
uma parte do cérebro conhecida do homem, que é a glândula pineal. Então, né, o Descartes falava que o trono da consciência humana estava na glândula pineal. Né? Obviamente que o Descartes ele era um ocultista também, como todos os filósofos, tá, pessoal? O que a gente recebe como, filósofo, todos eram ocultistas, tá? Então isso é uma tradição que remonta, né, é muito antiga. Na verdade, por quê? Porque a glândula pineal é onde é produzido a molécula do DMT, que é aquela molécula que os cientistas chamaram da molécula de Deus, e que o pessoal, né, sintetizou para o que? Sintetizou em laboratório para ter viagem alucinógena, basicamente para romper o véu dimensional, né? Então é onde ela que, né, é liberado quando a gente sonha também, entendeu? Então é basicamente Deus criou o nosso corpo de forma perfeita, né, pessoal? Então é aonde vamos dizer, um órgão físico, né, tem uma ligação com o mundo espiritual. E ele sabia muito bem disso. Tá? E ele continua assim. Então, a respeito dessa natureza, né, da vontade e da sensação, né, se ela representa a direção da ação da mente sobre a matéria ou da matéria sobre a mente, ele não é muito claro a respeito disso. Ele está falando tudo do Descartes, né, pessoal? Ele provavelmente considerava, né, que a direção da ação ela acontecia em ambos os casos, vamos dizer assim, tanto a mente influenciando a matéria quanto a matéria influenciando a mente. Mas ele atribui a validade da experiência humana e das suas ações no mundo, né, no mundo externo, para a bondade e a honestidade de Deus. Então, o papel atribuído a Deus, nesse caso, ele fala que é instável, tá? Ou Deus é totalmente passivo, no caso, né, onde fica difícil de ver como essa explicação do Descartes realmente prova alguma coisa, ou Deus é ativo na sua participação, aonde fica difícil para vermos para a gente, né? Aqui o autor que está, né? O Norbert Wiener que está, né? Pensando, vamos dizer, elucubrando. Então eu em breve já vou falar a minha visão disso, mas ele fala assim. Então, né? E daí se Deus, né? Ele não é simplesmente passivo, né? Mas se ele tem uma participação real, né? Então é difícil a gente ter qualquer garantia de que ele seja honesto, né, na sua ativa participação na produção do ato de vontade humana ou de sensação. Basicamente, o conceito é como se, então Deus vai estar te controlando, você vai perder o livre-arbítrio, né? Portanto, a reação em cadeia, né, desse fenômeno material é paralelo à reação em cadeia causada pelo ato de Deus, aonde Deus produz em nós experiências correspondentes com uma qualquer que seja, vamos dizer, situação material existente. A partir do momento que isso é, vamos dizer, assumido, que a gente toma, né, isso como verdade, que a gente parte desse princípio, se torna completamente natural atribuir uma correspondência entre a nossa vontade e os efeitos que parecem ser produzidos no mundo externo como sendo uma intervenção divina. Então, daí ele vai falar aqui do Spinoza, do Leibniz, né, de outros vários filósofos que na verdade eram ocultistas, mas que, né, ficam querendo ver não de uma forma, vamos dizer, ortodoxa cristã, no sentido de manter uma ortodoxia cristã bíblica, né? Mas eles ficavam sempre debatendo essa questão, principalmente
do livre-arbítrio, né, do determinismo, da predestinação. É algo que, inclusive, na teologia, né, você tem dois grandes campos, vamos dizer assim, né, que é o arminianismo e o calvinismo, principalmente, né? Mas que, na verdade, né, não é nem um nem outro. Tem coisas que Deus, obviamente, tem a sua supremacia, mas dentro disso ele abre, né, espaço para que o homem exerça o seu livre-arbítrio. Né? Para começar, por exemplo, né, o livre-arbítrio já está implícito na própria decisão de permitir com que o homem pecasse. Né? Porque, novamente, Deus não criou um robô, ele criou, né, em Adão e Eva, ele criou seres com a sua imagem e semelhança, seres capazes de escolher e seres capazes de decidir. E a única forma da gente se relacionar de verdade com Deus é através do amor, é voluntariamente. Se Deus não tivesse permitido, né? Porque é uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam, mas então por que Deus permitiu, né, que o homem pecasse ou a existência do mal? Novamente, porque é necessário que haja a escolha, a possibilidade da escolha para que o homem escolha bem. Né? Depois em Deuteronômio a gente vai ler, ele fala, eu coloco dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala, escolha a vida. Né? Deus quer que a gente escolha bem. Mas se ele nos criasse simplesmente sem essa capacidade de escolha, a gente ia ser igual robô. Né? A gente ia ser um autômata. E, de novo, né? Não existe valor relacional, pessoal. Você não se relaciona com um robô porque não é verdadeiro, né? O amor, ele tem que ser espontâneo, né, pessoal? A base de qualquer relacionamento, porque se não é espontâneo, ou é forçado ou é pago, né? Então, um é escravidão, o outro é prostituição, né? Nenhum dos dois é verdadeiramente amor, né? Bom, vamos continuar. Então, aqui no século XIX, o conceito do autômata, né, que foi construído pelo homem, né, e esses outros autômatas naturais, né, que para os materialistas são os animais e as plantas. Olha isso, pessoal. Então, vamos ver como já no iluminismo, né, esse pensamento reducionista, materialista, considerava, né, seres vivos, né, como simplesmente autômatas, robôs que a gente vai manipular. Então, plantas, animais, isso aqui tudo, né, a gente manipula isso ao nosso bel prazer, né? E claro que daí disso vai extrapolar para chegar no homem, né? Eles foram estudados por um aspecto diferente, né? Então, eu falo assim, a conservação ou degradação de energia é o princípio mais, vamos dizer, considerado nos dias de hoje, né? Então, já naquela época, em 48, né, eles estavam simplesmente pensando em termos de preservação de energia ou de gasto de energia. Né? Então ele fala assim, o organismo vivo, né, ele está, vamos dizer, acima de qualquer máquina que é movida por calor. Por quê? Porque, né, o organismo vivo ele queima glicose ou glicogênio, né, ou amido, ou gordura, ou proteína, né, e transforma isso em dióxido de carbono, água e ureia. Então ele está falando aqui o processo biológico normal, enfim, né, da maioria dos seres vivos, né. As plantas fazem o contrário, né, pega o dióxido de carbono e faz fotossíntese e libera oxigênio, mas enfim, né, os outros todos, né, outra classe de seres é assim que é feito. E ele fala, e esse balanço metabólico, né, é o centro da atenção. Então ele fala assim, se nós trabalharmos em baixas temperaturas, né, o músculo animal, ele vamos dizer, ele atrai atenção no sentido de ele reduz o gasto em oposição ao trabalho em altas temperaturas, né, da máquina de calor com eficiência similar. E esse fato
vamos dizer, é desconsiderado pelo contraste entre a energia química do organismo vivo e a energia térmica de uma máquina, né? Bom, então ele está basicamente falando assim, né, num baixas temperaturas, um animal ele vai performar melhor do que uma máquina que vai precisar de que precisa trabalhar numa alta temperatura. Vamos continuar aqui. Mas olha só o que está por trás desse pensamento. Ele já está fazendo comparações, né, do que simplesmente de produtividade ou funcionalidade. Então, né, mas para mim sempre o perigoso é colocar numa mesma régua, numa mesma balança, né, um animal, seja um homem e uma máquina, né? Porque aí você simplesmente vai pensar de uma forma utilitária de lucro, e aí você vai, não, aqui o homem serve para mim, aqui não serve, aqui, né, eu vou na máquina. Então, na verdade, essas escolhas tinham que funcionar por um outro princípio, não simplesmente por esse, né, por esse modelo de pensamento, assim. Continuando, então, ele fala, resumidamente, né, esse novo estudo do autômata, seja ele no ferro, no metal ou na carne, né, em inglês é in the metal or in the flesh, seja no metal ou seja na máquina, desculpa, seja no metal ou seja na carne, esse, vamos dizer, ramo da engenharia de comunicação, né, e as suas noções cardinais ou principais, né, são a questão da comunicação da mensagem, né, e a quantidade de, vamos dizer, de distúrbio ou de ruído, né, que é um termo que foi, vamos dizer, que foi emprestado, que a gente pegou emprestado, né, da telefonia, a questão do ruído, né, é a quantidade de informação e vamos dizer, a técnica de codificação. Então, nas máquinas, né, aonde nós estamos agora, que nós estamos agora falando a respeito, elas ainda não são, vamos dizer, as máquinas que nós sonhamos para o futuro. Né, elas já existem termostatos, né, ou girocompassos automáticos, né, por exemplo, para um sistema de navegação de barcos, ou para né, a regulação de mísseis autocontroláveis, especialmente aqueles que buscam o seu próprio alvo, né, no caso de mísseis, ou de sistemas de armas antiaéreos, né, de metralhadoras antiaéreas, que são automáticas, né, que elas se regulam, né, como ele já falou antes, pelo radar. Então, né, você tem o radar, ele dá o ponto do avião no céu, e aquela máquina, ela vai, você não precisa ter um artilheiro ali, um homem, né, tentando acertar o avião. Então ele fala assim, que mais? Então, sistemas de autocontrole para, por exemplo, que identificam qualquer rachadura num duto de óleo, né? E máquinas de computação ultra rápidas e outras coisas nessa mesma linha, né? Então ele fala assim, eles começaram a ser usados bem antes da guerra. Ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, né, a antiga máquina a vapor já pertencia a esse tipo de máquina. Mas a grande mecanização da Segunda Guerra Mundial trouxe, né, todos esses equipamentos, na verdade, ao seu apogeu, né? E a necessidade, né, vamos dizer, de operá-los, né? Inclusive lidando com formas de energia extremamente perigosas, como o átomo, né? Ele está fazendo uma referência à bomba atômica e tal. Provavelmente irão trazer com eles, né,
ou vão levar toda essa onda de mecanização a um ponto de desenvolvimento ainda maior, né? Então ele fala assim, raramente um mês passa sem que novos livros surjam sobre esse assunto do controle de mecanismos, ou né, o que ele chama aqui servo mechanics, ou mecanismos escravos, tá? E essa era, ele está falando naquela época, tá? Mas essa era verdadeiramente é a era da servomechanics, né? Bem como o século XIX foi a era da máquina a vapor, né? Ou no século XVIII foi a era do relógio. Então ele está falando, olha esse termo, pessoal, das máquinas servis, tá? Ou máquinas escravas, máquinas servis. Então é o que ele estava falando já, ele fala assim, nessa época que esse é o momento que a gente está construindo essas máquinas. Ele fala, bom, para resumir, então, muitos autômatas da nossa presente época, eles são, vamos dizer, empregados, né, no mundo exterior, tanto na recepção de impressões como na performance de ações. Então, tanto como vão ser usados tanto para monitoração, né, para monitorizar o que a gente está vendo, câmeras, sensores, detetores, tá? Para ficar o quê? Então, coletando dados, tá? Então eles vão ser usados tanto para isso quanto para executar operações, né? Performances. Então, para coletar, para receber e também para, né, vamos dizer, agir no mundo externo. Como a gente vê que agora já tem a polícia está empregando robô para patrulhar, pessoal, né? De novo, ser humano sendo substituído por máquina, né? Continua aqui. Então, ele fala assim, eles contêm órgãos sensoriais, né? E são equivalentes ao sistema nervoso central do ser humano, que integram, vamos dizer, a transferência de informação de um para outro, né? Nós mesmos, pelas nossas capacidades, obviamente que limitadas ao mundo material, né? Claro que Deus, né, sobrenaturalmente dá dons sobrenaturais, né, para pessoas, mas então nós mesmos a gente coleta informação, por exemplo, nosso corpo, a gente tem um termostato natural, a gente sabe se está quente, se está frio, né? A gente vê as coisas, a gente consegue detectar o que está acontecendo, ouvir, né? Olfato, alguma coisa está queimando, né? Então aí a gente reage de acordo com essas informações, né? E a gente o que? Executa, por exemplo, né? Alguma coisa está queimando, eu vou lá e apago. Então é isso que ele está falando aqui. A gente vai copiar esse mecanismo que na verdade, né, a maioria dos seres vivos, né, de diferentes formas, mas eles são equipados com essas capacidades. Por exemplo, né, o cachorro ouve mais do que nós, né, ele tem um ouvido mais, né, um olfato, mais uma visão. A nossa visão é melhor do que a do cachorro. Mas, por exemplo, nossa visão é pior do que a de uma águia. Uma águia enxerga muito melhor do que nós. Mas enfim, né? Mas nós temos essa capacidade de abstração, né? O ser humano né, de pensar abstratamente, de criar símbolos, criar cultura, né? Os animais têm isso de uma certa forma reduzida, né? De uma forma de coletiva ali, de alcateia, por exemplo, no caso de lobos, né? Não que os animais não tenham, mas de qualquer forma, né, o ser humano tem o espírito de Deus, né, o cogito, né? E vamos continuar aqui. Então ele fala assim, eles dão a si mesmos, ou eles, vamos dizer, emprestam a si mesmos, né, de uma forma muito correta para descrever, né, isso em termos fisiológicos, tá? Então ele está falando o quê? Que essas máquinas que nós começamos a criar, elas basicamente a gente imita né, muito pessoal de engenharia, por exemplo, de engenharia inclusive de aeronáutica, né? Vê na natureza coisas e tenta reproduzir, né? Então você tem um bombardeiro stealth,
americano, que você vê ele de lado, os caras copiaram basicamente, acho que é um pardal, né? Não lembro que passarinho que é, mas é igualzinho, né, o shape do passarinho. Então, muitas coisas, né, que o homem ele vai fazendo isso, né? Como agora estão querendo fazer redes neurais, né? Basicamente copiando o cérebro humano. E já tem gente que não está nem usando mais silício como base material para um chip, mas está usando, né, material orgânico, pessoal. Cada vez mais se aproximando, né, a um cérebro humano. Tá? E quem lembra do filme Blade Runner é basicamente essa ideia, né, dos androides lá, né, dos replicantes. Seriam seres biológicos, mas feitos em laboratório, mas com biologia, né? Vamos continuar aqui. Bom, aqui tem bastante parte de equação que eu não, eu não vou falar para vocês, porque nem eu não sei também, né? Mas né, imagina tentar traduzir isso aqui para vocês, né, pessoal? Vamos ir para a parte conceitual, né? Vamos para a parte conceitual aqui. Então ele fala assim, olha, em qualquer, né, vamos dizer, manual de cibernética, né, nós vamos encontrar, né, detalhadamente uma discussão sobre processos homoestáticos. Tá? De novo, pessoal, essa ciência da cibernética, eles criaram essa ciência pegando coisas emprestadas da matemática, da física, da biologia, por exemplo, da psicologia, da medicina, enfim, né? Então, homeostase é um conceito biológico, né? No sentido de que o nosso corpo tenta sempre estar em homeostase, sempre estar regulado. Um exemplo fácil é isso, né? Você está com calor, você tira uma peça de roupa para o quê? Para a tua temperatura corpórea baixar, para você estar numa homeostase. A nossa temperatura geralmente é o quê? 36 graus, né? Você está com frio, você o quê? Bota uma roupa para, né, esquentar e para você não entrar em hipotermia, né? Porque tem efeitos, né? Tanto se nossa temperatura interna ela desce ou ela sobe, vai causar febre, ou você vai causar hipotermia, e tudo isso tem dano físico, né, no nosso corpo. Então a gente sempre procura estar em homeostase. Então eles pegam esse conceito e tentam empregar isso para a máquina também, para o funcionamento da máquina, para o melhor funcionamento, vamos dizer, o funcionamento né, excelente da máquina, ou o melhor funcionamento, né? Então ele fala, né, a cibernética, ele está falando que nenhum manual sobre cibernética, ele pode deixar isso de lado, essa discussão sobre processo homeostático. Né? E em muitos casos individuais que têm sido discutidos na literatura, em vários detalhes a respeito disso. Né? Então, de novo, né, pessoal, conceitualmente para mim, o que é mais perigoso é esse pensamento faustiano, né, do homem querer brincar de ser Deus, de o homem criar. Né? Vocês estão entendendo que que vai chegar no final das contas da inteligência artificial, né, pessoal? Porque fisicamente já é perigoso, mas o mais perigoso nessa brincadeira é querer criar um ser pensante, um ser que tenha cogito, que tenha alma, que tenha espírito, porque isso Deus que faz, né? E já tem vários desses loucurinhas aí, né, do Vale do Silício e tal, que eles já extrapolam, que não é nem um homem, eles na verdade querem criar um Deus, né, algo além do homem, né, com características de, por exemplo, onipresença, onipotência, onisciência. Então, imagina, né, agora é o homem querendo criar um Deus para si, né, que na verdade, né, qualquer ficção científica distópica diz que, na verdade, isso é o caminho para o quê? Para
destruição do próprio homem, porque esse ser ele iria ver o homem como algo dispensável, como como um ser de classe baixa, basicamente como se, né, às vezes o ser humano vê um inseto, né, que dos seres vivos talvez seja o que o homem tem menos identificação, né? Difícil o homem ter uma identificação com um pernilongo, por exemplo, né? Ou um animal peçonhento, né? Um vetor, né? No caso de um inseto vetor. E aí, qual que é o conceito? É praga, né? Então tem que ser o quê? Eliminado. Então, esses filmes Matrix, Terminador do Futuro, tudo partem desse princípio, né? Que o quê? Que o homem criou, né, um predador para si mesmo, na verdade, né? E, pessoal, isso é muito próximo do que a Bíblia fala em Apocalipse a respeito da imagem da besta, né? É como se, né, o anticristo usasse essa tecnologia para monitorizar né, o mundo inteiro, os seres humanos, né, para ver se estão o quê? Adorando ele ou não. Porque a adoração vai estar implícita, vai ser necessária para que as pessoas, para que quem receba a marca, né, da besta funcione na sociedade. E funcione não só em troca, pessoal, mas funcione em qualquer aspecto, né? Poder ter acesso a lugares, poder ter acesso a transporte. Vamos continuar. Fala aqui, né? O Pavlov, né, que desenvolveu primeiro essa psicologia de condicionamento dos animais, mas que no fundo era simplesmente usando os animais como modelo para empregar isso na população, né? Então o Pavlov ele trabalhou, né, muito mais com animais do que com homens, né? E ele era, vamos dizer, foi registrado que ele trabalhava também com muito mais ações visíveis do que estados introspectivos da mente. Então, eles querem ter acesso à nossa mente, exatamente aos estados introspectivos, né? Não simplesmente aquilo que... Porque, de alguma forma, né, o ser humano ainda pode mentir no sentido de dizer que está concordando com uma coisa quando, no fundo, ele não está. Por isso que, por exemplo, George Orwell, né, no 1984, ele fala que a principal escravidão é quando chega no momento onde você consegue fazer com que, né, a pessoa internamente realmente seja escravizada, né, ou que ela, né, subjugar, no fundo, é quando você subjuga no espírito, né? Não adianta só a pessoa estar, né, operando, realizando né, tarefas, mas internamente ela não concorda com aquilo. Então, né, no fundo, eles querem, né, e o anticristo vai exigir isso, total rendição e total, vamos dizer, em inglês, né, o Pledge of Alliance, né, basicamente é isso. Né, no fundo, você vai querer ele, vai ser uma devoção, né? Não vai tipo falar, eu gosto de você fazendo figuinha, sabe aquela história assim? Não vai ter isso, né? Então ele continua aqui. Ele, né, o Pavlov, ele encontrou que os cachorros, na presença de comida, causava o aumento da secreção de saliva e do suco gástrico, né? Então, se através de, vamos dizer, objetos visuais mostrados para os cachorros, né, como, né, a presença de comida, a visão desse objeto, né, na ausência da comida, iria adquirir a propriedade né, de, vamos dizer, estimular, né, a saliva e o suco gástrico. Então, porque ele associava, pessoal, um objeto junto com a comida. Então, toda vez que o cachorro, né, o treinamento ele fazia assim, associava um objeto junto com a comida. Então, né, o cachorro era condicionado a salivar e ter essa reação fisiológica automática, né? Quando visse a comida, e o que ele ia fazendo aos poucos? Ele ia tirando a comida e ele mostrava o objeto. E ele percebeu que, ao mostrar o objeto, o cachorro ia ter a mesma reação como se
fosse pela comida, porque ele criou essa associação. E isso que eles fazem com a gente, pessoal, de forma imagética, através de imagem, inclusive de simulacro, né? Então, por isso que tem garoto agora que se masturba, por exemplo, com desenho animado, com anime. Não é com a coisa real, é com simulacro. Vocês estão entendendo? É uma forma de condicionamento. A gente já entra na questão simbólica. E aí, pessoal, não é diferente de magia. Magia, eu já falei de diversas formas para vocês, é uma tecnologia de controle da vontade, basicamente, né? Então você impor a tua vontade no outro através de linguagem, de símbolo, de hipnose, né? Tudo isso, né, é o conceito de magia. Cast a spell, né, através da fala, você, sabe, você basicamente sobrepor a vontade da pessoa com a tua vontade para usar ela como um robô, como um autômato, como um escravo, né? Então, ele fala assim, a união, né, dessa contingência da qual o filósofo Locke, né, observou, né, de forma introspectiva no caso das ideias e de como elas se tornam uma união similar no padrão de comportamento. Bom, né, aqui então faz referência ao Locke e tal, mas basicamente é isso, né? Então, assim, como que a gente vai conseguir manipular saindo, inclusive do campo material para o campo das ideias, para o campo simbólico, pessoal, né? Então, e o que a gente vê hoje em dia cada vez mais nessa sociedade, né, do fake, da imagem, né, do deep fake, da voz falsa, a gente está indo, pessoal, cada vez mais para um campo de abstração, onde a gente cada vez menos sabe o que é real e o que não é real. E pior ainda, está condicionando uma juventude toda a preferir o virtual e o irreal do que viver no mundo concreto e ter relações concretas e inclusive esteticamente preferir ver, vamos dizer, né? Agora eles já estão criando influenciadores digitais, né? Então você está condicionando uma geração já que vai preferir seguir algo que não existe, né? Um holograma, um avatar ali, do que uma pessoa real. Inclusive, pessoal, olha como é demoníaco isso, o próprio conceito de beleza, né? O que está sendo empregado para as mulheres, mas homens também, mas principalmente para as mulheres, mulheres bonitas, às vezes é uma beleza falsa, é uma beleza antinatural, que não é uma beleza, na verdade, mas essa, né? Agora é uma cultura de procedimentos, todo mundo tem que fazer procedimento, todo mundo tem que mexer no rosto, todo mundo tem que ser artificializado, sair da própria natureza, né, constituída por Deus, para passar por um processo de artificialização. E agora cada vez mais meninas novas, pessoal, porque, né, isso antigamente era o que? Era assim, uma mulher que chegou numa idade que daí ela ia para querer aparentar mais jovem. Agora não é nem isso, pessoal, é adolescente já querendo, sabe, né, mexer no rosto, botar preenchimento, botar lábio, botar... E tem essa reprodução mimética, né? Isso vai sendo propagado e promovido pelas redes sociais e cria um padrão. E as pessoas, o ser humano tem essa tendência de querer seguir padrão, né? Reproduzir padrão. E então o real fica cada vez mais, né? Porque na verdade esse ideal é inalcançável. E no final, para essas novas gerações, e daí o que eles fazem, né? Enchem de remédio, enchem de comida com o que querem a população obesa, cada vez mais a realidade, a pessoa não vai querer, né? Para a pessoa mesmo ter uma desassociação com o seu próprio corpo, com o seu próprio físico, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro livro aqui. Não, mas é o... Lembra? E a questão toda também de ideologia de gênero está nisso, né? Eu li para vocês o livro, né, de Transgender to Transhumanism. Para o quê? Para a pessoa, no fundo, não querer nem mais se identificar como ser humano, pessoal, né? Para ela querer
se identificar com o transhumano, com a máquina, viver no mundo virtual, no metaverso, porque no metaverso você pode ser quem você quer, ao invés de você, né, cuidar do seu corpo, fazer exercício, né, ter uma... Então, pessoal, o nível de engenharia social é tão bizarro, né, que fica claro, né, como eles, na verdade, são inspirados, né, por quem odeia o ser humano, né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele odeia o ser humano, né? Então, quem está debaixo da influência dele reproduz. Pessoal, as pessoas estão sendo usadas, né? É um suicídio, não deixa de ser, né? Porque elas mesmas elas acham que vão ser poupadas, né? Por servir, né? Não, é um ódio, né, atávico, né? Porque, de novo, né? Ele não consegue fazer nada contra Deus, ele tenta atingir Deus através de nós, né? Atingir o ser humano, tentar, né, de tabela, tentar causar algum tipo de dano a Deus, né? De pesar, né? Atacando o ser humano. Bom, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, a gente avançou mais um pouco. E eu acho que, né, agora já está quase no finalzinho, né? Mais um vídeo a gente encerra. Mas de novo, né, pessoal? E eu já li e vou ler outros livros dele aqui também, mas o que né, eu tento sintetizar para vocês é o principal de tudo, além da questão técnica, né, da questão filosófica, mas é o pensamento, pessoal, o que está por trás, né, a motivação. Por que vocês estão fazendo isso? Por que né, essa galera tão inteligente é tão burra ao mesmo tempo, né? Eles têm inteligência, mas são burros espiritualmente, ou ignorantes da verdade espiritual, da verdade bíblica, ou enganados, ou eles compraram uma mentira que muita gente compra, o quê? Essa mentira que de forma, vamos dizer, maior, né, cultural e acadêmica, foi implementada a partir do iluminismo, do quê? De que Deus não existe, né? O homem vem do macaco, então, né, o quê? Secularizar a cultura, né? Claro, a gente vai tomar ayahuasca, a gente vai fazer mapa astral, a gente vai, né? Isso, esse tipo de religiosidade, né, de espiritualidade, tudo bem, a gente vai fazer yoga, a gente vai fazer, né, todas as práticas aí esotéricas para querer, né, melhorar minha vida, buscar a pessoa amada, né, ganhar um emprego, né, passar na faculdade. Essa espiritualidade fast food, né? Agora, realmente conhecer a Deus, né? Conhecer a história da humanidade, o que é a realidade, o que é isso, o que é a vida, do que se trata, né? Foi barateado, pessoal, né? O ateísmo, né? E o agnosticismo é a pior coisa. Por quê? Porque fez com que o homem se tornasse ignorante a respeito da coisa principal que a gente deveria estudar, que é Deus, pessoal, porque é o que? Né, é o tecido da vida, é a fábrica da vida, é a existência, né? Já falei diversas vezes, as primeiras universidades no mundo foram fundadas como o quê? Como centros teológicos, ou, né, seminários, né, ou eram antigas monastérios que viraram, né, começaram a ensinar. Era sempre pelo quê? Pelo estudo de Deus, pessoal, né? Então o cara pode ter 5 PhD, se ele não entende nada de Deus, ele não entende nada da vida. Ele é o mais ignorante, né? E as consequências são as mais graves, pessoal, porque o que está na balança é a tua vida, né? É a minha vida, é exatamente, não só aqui, né, nesse espaço-tempo contínuo onde a gente vive, né, no que a gente, como a gente age, o que as nossas ações trazem de consequência,
né? Mas, pessoal, no porvir. E quando a gente perde, né, é o peixe que está ali nadando num potinho sem saber que em breve ele vai ser jogado numa frigideira. É o peixinho que está feliz ali, ignorante de que ele vai ser jogado na frigideira ou que ele vai poder voltar para o rio ou para o mar, né? No caso, tentando fazer aí uma analogia, né? Voltar para o rio, voltar para o mar sendo Deus e cair na frigideira sendo, né? o oposto. Então, eu te convido aqui a, se você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, né? Confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem a salvação dele você vai para a panela. Por quê? Pelos teus erros, pelo teu pecado. Você é falho, como eu. O ser humano, no estado natural, ele está condenado pelos seus próprios erros. Né? Afinal de contas, né? Se você falar que você não tem erro, você já está mentindo, então já está errando. Né? Quer dizer, não... a gente é falho, pessoal, a gente tende ao mal. Né? Então, nós precisamos de redenção. E só através do que Jesus fez. Jesus, pessoal, é Deus encarnado. Não é qualquer um, Jesus Cristo, não. É Deus encarnado. Então, quando você entender esse conceito que o Deus Criador tomou a forma humana, a Bíblia diz que ele se humilhou, né? Ele deixou os lugares celestiais para vir aqui, para se tornar um homem, para o quê? Como eu e como você, experienciar o que é estar encarnado aqui, né? Sofrendo frio, sofrendo calor, se molhando com a chuva, passando fome, né? Sentindo dor quando foi massacrado, né? Na crucificação, sendo humilhado. Ele fez isso porque por amor a nós, a raça humana, para que a gente pudesse ter um caminho. Ele pagou a nossa conta, pessoal. Ele restabeleceu, né? Ele nos deu a possibilidade de restabelecer o acesso a Deus, porque Deus é santo. A gente, no nosso estado pecador, a gente ia ser fulminado na presença de Deus. Nós já estávamos automaticamente sentenciados ao juízo. Mas ele pagou essa conta, ele nos redimiu, pessoal. Para que a gente agora tenha acesso novamente a Deus Pai através do sangue dele. E como que a gente recebe isso, recebe o Espírito Santo de Deus em nós? Pela fé. É simples, pessoal, e ao mesmo tempo é tão difícil para as pessoas, por quê? Porque exige o reconhecimento da necessidade de arrependimento, de abrir mão, né, de você ser o seu Deus. Né? Na verdade, você acha que você é o seu Deus, mas você está servindo ao inimigo, você está sendo influenciado por ele. Né? Há coisas destrutivas, autodestrutivas. Então, vamos fazer essa oração. A Bíblia diz: se você crer no seu coração e confessar na sua boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é salvo. Né? E que da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é ressuscitado, né, desse estado de morte espiritual para uma vida, agora uma vida em abundância, uma nova vida, uma vida espiritual. Pela primeira vez na sua vida, o teu espírito realmente vai estar vivo e vai estar, né, você vai estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, né, de Deus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela salvação que Tu me dá hoje, Pai, pelo Teu amor, Pai, que eu entendi hoje o Teu amor e esse amor me alcança, Pai. E eu peço a Ti perdão, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu peço que Tu, Pai, lance eles no mar do esquecimento, Pai. Eu me envergonho, Pai, dos meus pecados, eu sei, eu confesso, Pai, o meu estado pecador e eu, Pai, preciso, Pai, do Teu amor e do Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Então eu Te recebo, Jesus, hoje. Eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu recebo o Teu Espírito Santo. Eu peço, o Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida, venha me dirigir, venha renovar os meus pensamentos, minhas emoções, venha, Pai, curar os meus traumas, venha me libertar. Eu Te louvo, Pai, que hoje, Pai, todo jugo espiritual, toda cadeia, Pai, toda escravidão espiritual é quebrada, é anulado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo, Pai, porque toda permissão que eu dei ao mal, toda autoridade que eu dei ao mal para agir na minha vida hoje é revogada, Pai. Porque eu faço, Pai, uma nova e eterna aliança no nome sobre todo nome, Pai, que é o nome de Jesus Cristo, Senhor. Então, essa aliança, Pai, ela sobrepõe qualquer pacto que eu fiz, Pai, com as trevas no passado. Eu Te louvo que o Teu sangue, Pai, ele me compra, Pai. Eu sou agora propriedade exclusiva Tua, Senhor.
Obrigado, Pai, pela tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu peço que tu me dirija a partir de hoje, Senhor, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito e cumpra em mim o teu querer e o teu propósito, Senhor, o teu querer e realizar na minha vida. Em nome de Jesus eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, crendo, compre uma Bíblia para você ler. Isso aqui, pessoal, é o manual do ser humano na Terra, tá? E não é só um livro, pessoal, isso aqui é alimento espiritual que vai se traduzir em saúde também. Então é um alimento físico, é o pão da vida, é o verbo. Jesus é tudo isso, pessoal. Jesus é o verbo, o Espírito dele tá, o Espírito de Deus se manifesta nesse livro. Então compre uma Bíblia, tenha uma leitura diária, né? Tenha uma rotina, desenvolva uma rotina de leitura, de oração para você que está em comunhão com Deus e busque uma igreja para você, claro, né, tá junto com quem tem o mesmo espírito que você, com quem é teu irmão espiritual, é o corpo de Cristo aqui na Terra, todos somos, vamos dizer assim, células desse grande corpo. Então você não pode estar, né, uma célula fora do corpo, ela morre, pessoal. Você não pode, né? A Bíblia fala que a brasa fora do, né, um carvãozinho fora do fogo, ele esfria. Então você tem que estar junto, né, com a congregação dos santos, né? Isso tudo são termos que a Bíblia fala, mas o que? Uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal. Infelizmente hoje tem, né? Já tinha na época de Jesus, né? Da igreja primitiva, e hoje em dia está cheio, pessoal, de falsas igrejas que, por exemplo, vão se fingir de igreja para enganar. Então, não, a gente prega comunismo, a gente prega ideologia de gênero, se passando por igreja. Tudo isso é falso, pessoal. E claro que, além dessas coisas bem óbvias, tem as mais sutis que são o quê? Heresias, erros doutrinários graves, pessoal, como, por exemplo, não reconhecer que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Então, vá visitar uma igreja, né? Antes, já pergunta para a pessoa, para alguém, fala, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? 100% Deus, 100% homem? Se falarem sim, claro, amém. Você já pode, né, ver se aquele é o lugar para você ficar. Se falarem, não é bem assim, agradeça e já vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas eu creio, com certeza, Deus vai conduzir vocês, né, a uma igreja onde o nome dele é, né, pregado, ele é glorificado e você vai poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Beleza, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo, então não esqueçam, essa semana eu devo subir, né, um vídeo falando aí do que está acontecendo e rodeio rock para você também se divertir um pouco, tá nos cinemas, aproveite, vá assistir, pode, né, é um filme para todo mundo, para curtir, né, um filme saudável, então assista, você vai rir, vai se divertir bastante e não esqueça de entrar em contato para você adquirir as suas HQs, tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Um excelente final de semana para vocês. Não, calma, quinta-feira a gente tem, né, feriado, a gente tem vídeo, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, que você se divirta, descanse, aproveite sua família, esteja prestando atenção. A gente está passando momentos espirituais, né? Você quem é cristão que eu estou falando aqui, esteja sempre em oração, esteja desperto, né? Esteja sempre em comunhão nesses dias que a gente está vivendo. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira. Tchau.